Olá, sejam bem-vindos ao canal Thiago Baruch. Nós vamos falar a respeito do Apocalipse, porque todo mundo, nos últimos tempos, vem falando tanto a respeito do fim do mundo, vem falando do Apocalipse, enfim, essas guerras, as tribulações e também possíveis guerras, muita coisa vem acontecendo, agitando o mundo. Também tem a história do restart econômico, tem a Agenda 2030, o 3 em 1 Atlas. Então, o que será que nós podemos fazer nessa fase para passar sem nenhum arranhão? Aproveito também para pedir para vocês que estão chegando no canal, para deixar o seu like, se inscreve no canal, ajuda o algoritmo a perceber essas pessoas que estão gostando desse tipo de conteúdo. E desse tipo de conteúdo a gente pode fazer o quê? Cada vez mais conversas a respeito da espiritualidade e dos acontecimentos que vem acontecendo no planeta ultimamente. Então, eu peço para vocês recomendarem também para aquelas pessoas que se interessam por esse tipo de assunto, E quem não se interessa também manda, que às vezes é uma novidade interessante e as pessoas vão gostar. Então, porque tantos assuntos relevantes vêm acontecendo ao mesmo tempo, nesse período que nós estamos vivendo, eu acho que, de fato, é um período de transição de era, como os espiritualistas falam. Nós podemos começar o vídeo dizendo que o início dessas tribulações começa muito com aquela história ideológica, do nós contra eles, do eles contra nós. Então essa briga, quer dizer, é muito grande, uma briga ideológica. Então essas brigas, de fato, elas já começaram há algum tempo. E simultaneamente essas brigas, não aconteceu somente essas brigas, Então, simultaneamente essas brigas, nós começamos o quê? A perceber movimentos de conflitos armados mais acentuados, A gente não tinha notícia já fazia alguns anos, que é o caso daquele país, que é o maior país do mundo. Eu não posso dizer o nome aqui, enfim, que já que ele está em um conflito armado, mas vocês sabem que país que é, o maior do mundo, e mais recorrentemente eles vêm ameaçando a paz da vizinhança local. Então eles ameaçam de fato, todo mundo que faz fronteira com eles. Tivemos também a mudança de Papa, Esse Papa engessando que é um pouco mais as mudanças que haviam sido feitas anteriormente nos outros papados, Desde o João Paulo II, que era o Karol Wojtyła, que era polonês, passando pelo Joseph Ratzinger, que era o Papa alemão. Depois foi para o Papa Francisco, nosso último Papa aí, o Jorge Bergoglio, e até chegar ao Papa atual, que é o Leão XIV, Ele escolheu esse nome forte, Que é o americano, que é o Robert Prevost, o nome do nosso Papa, o Leão XIV. Ele veio com uma energia diferenciada, aquelas últimas experiências que nós tivemos nos últimos papados. Isso também acaba impactando, na verdade, o andamento energético do mundo, Porque mudanças fortes vindo de uma autoridade espiritual, como é o caso do Leão XIV, acaba impactando muita gente. Então, por isso que nós devemos ter concordância, e desavenças, elas acabam sendo criadas no âmbito da igreja novamente, justamente voltando atrás naquilo que já havia sido feito de bom para a população. Já no cenário econômico também, que eu vou falar com vocês, ele vem mudando bastante, principalmente no tocante às moedas digitais, e na pressa para sua implantação também, que é uma coisa bem curiosa, além de outros fatores globais, como a Agenda 2030 da ONU, ou naquele órgão internacional, que todo mundo conhece. E a ONU é justamente o que ela fala, que ela diz como nós devemos realizar as nossas políticas nacionais, Então ela implementa para os países isso, quem é signatário dela. Então todos os signatários da ONU que não cumprem, o que eles mesmos assinaram, quer dizer, a pessoa é signatária, o país é signatário, então tem que cumprir o que está sendo estabelecido, E me parece meio que um jogo de gato e rato, E também de altos salários, Que a cúpula da ONU, continua com as suas regalias em Nova York, e quem paga isso são os signatários, da ONU também, Às vezes, em ajudar mais pessoas, poderiam baixar os salários e ajudar as pessoas. Aí, voltando para a questão do cometa famoso, o 13 Atlas, que a gente não sabe ao certo o que é. A NASA ela vem sapateando bastante, tentando explicar o que seria esse cometa, ou não cometa, a gente não sabe, pode ser uma outra coisa também, porque não possui um movimento de cometa, É muito anormal, a rota que ele vem apresentando.
e também todos ficam à espera de uma declaração oficial. Mas de oficial pouco se escuta, né? Principalmente nas últimas semanas a gente não tem escutado nada, né? Apenas insinuações e apenas muitas possibilidades fantasiosas também, ou quer dizer, conversa para boi dormir literalmente, que a gente está escutando da NASA. Então, enquanto tudo isso acontece, a inteligência artificial vai se aperfeiçoando também, quer dizer, vários acontecimentos acontecendo no nosso planeta, né? Tudo ao mesmo tempo. Então, a ansiedade ela toma conta do cotidiano das pessoas de uma maneira muito mais robusta. As pessoas elas não param, né, de rolar para cima, enfim, a tela, né, dos seus feeds, né, nas redes sociais, mas e todos nós, na verdade, como nós podemos nos proteger, né, assim, energeticamente, fisicamente, de tantas harmonias presentes no mundo, né? Como já falado em alguns vídeos meus, para quem conhece já o canal, né, o tipo de conteúdo que eu posto a respeito da espiritualidade, radiestesia, religiões, né, coisas voltadas para a proteção energética, vocês vão perceber que era mais um aprendizado dos meus vídeos das artes energéticas, né, aqui no canal. Então, aquela questão do equilíbrio, né, ele sempre vem da consciência que nós temos. Nós devemos utilizar aqui inúmeras ferramentas que temos à disposição, justamente para conseguir driblar todas essas desarmonias energéticas. Então, esses acontecimentos, né, que podem nos abalar, fazendo com que eles, na verdade, assim, nos prejudiquem a frequência energética, né, quando você fica nervoso, né, está ansioso, você está com medo de alguma situação, a nossa frequência energética ela fica bagunçada. Quando o emocional não está bom, a gente sabe, a gente não consegue produzir nada direito ao longo do dia. Então, eu sempre volto a falar nessa questão energética que é tão importante. Se você tem uma religião, para você que também não tem uma religião, nós vamos falar aqui nesse canal que é de pluralidade energética, né? Então, no momento atual que nós passamos aqui no planeta, com um monte de acontecimentos aí complexos, né, desarmônicos, né? Então, caso você tenha uma religião, você pode fazer uso das orações, é muito legal. Então, a sua religião, né, possui com certeza uma oração, né? Seja católica, se você for evangélico, também possui orações. Se for um bandista, se você for muçulmano, se você for budista, se você for shintoísta, se for espírita, até Hare Krishna tem orações, tem mantras. Então, todas essas religiões ou filosofias, elas possuem orações. Elas podem ser feitas e executadas todos os dias, né? Então, como já é sabido também, é provado pela ciência, então o simples fato de nós orarmos, né, seja pela manhã ou seja à noite, modifica a frequência cerebral nossa e traz o que um equilíbrio, traz uma tranquilidade maior para a gente. Então todos os nossos índices corporais eles dão uma acalmada, né? Isso eu já estudo com ressonância magnética, é realizado justamente e mostra a tranquilidade que a gente fica após orar. Então trazendo de fato assim essa serenidade do ser, eu acredito que seja uma ótima opção, né? Não somente para os tempos atuais, com tribulações no qual a gente está passando e está percebendo, né, o agito quando a gente liga no jornal para ver as notícias ou mesmo na internet, mas também assim a possibilidade que a gente tem agora de pegar e aplicar isso, né, de uma ferramenta poderosa, né, para a gente poder o quê? Harmonizar, então gerando um estado de tranquilidade no nosso ser. Então, assim, ser o ponto inicial, né, colocando como o primeiro passo que você pode fazer, então, para qualquer trajetória, né, você tem que se tranquilizar, né, independente de você ser religioso ou não. Mas se você também não é religioso, não tem problema. Por quê? Porque você tem também ferramentas poderosas que você pode fazer uso para fazer uma harmonização energética. O que eu estou falando, né? Existem muitas possibilidades, como que uma meditação. Você não tem religião, não interessa, você pode meditar, né? Você pode, de fato, né, não só meditação, fazer um exercício, né, como um remédio para o seu corpo, né? A gente tem o yoga, por exemplo. O yoga é isso, né? Você faz o exercício e está meditando ao mesmo tempo, exercício respiratório. É uma soma de meditação com ginástica que você pode realizar para se fortalecer e também o silêncio interior, né? Isso é muito importante, né? Então essa calma, né, o estado físico e mental com o silêncio interior, a gente consegue abrandar assim muitos nervosismos que a gente tem no dia a dia, como também o próprio exercício físico de maneira isolada, ele já é uma forma de limpeza mental. Todo mundo que pratica um exercício, né, aumenta os hormônios bons, né, então aumenta a nossa capacidade também de melhorar a nossa harmonia, né, caso você esteja em desarmonia energética. Então é muito legal, se você não é religioso, você pode apenas fazer ginástica. Além disso, né, também eu posso explicar, eu gosto de falar um pouquinho da Bíblia, né, não só da forma religiosa, a gente pode usar como um livro histórico, na verdade. Então, nós podemos falar da Bíblia a respeito de algumas indicações
que ela faz, podemos usar a Bíblia como um livro histórico, de fato. Por que eu falo isso? Quando nós começamos a perceber que não existem coincidências, então, uns casos bem curiosos na Bíblia, né, que eu vou citar para vocês, como estamos passando no momento atual. Então, no momento atual no mundo, né, essa maluquice toda que a gente está vivendo, então, informações diversas, né, de tudo que é lugar, né, diversas fontes, né, falando um monte de coisa, então muitas pessoas fazendo profecias, né, no momento atual, e revisitando algumas profecias antigas, né, seja de Baba Vanga, né, seja de Nostradamus. Muita gente conhece tanto Baba Vanga como Nostradamus hoje, é muito difundido na internet. Existem constatações assim de fato, e essas constatações não são apenas pseudo-coincidências, mas coisas que chamam muita atenção. Eu vou citar aqui para vocês, né, no livro do Apocalipse, né, que hoje está sendo muito falado, né, a respeito do que tudo está acontecendo no planeta. Então, no capítulo 13 do livro do Apocalipse, no versículo 15, ele diz o que exatamente, né? Então, foi dado sopro da vida à imagem do monstro. Olha que coisa louca, né? Para que a imagem do monstro falasse e fizesse como se fossem mortos os que não admirassem ou adorassem a imagem do monstro. Aqui é uma coisa curiosa, né? Você fala, pô, admirar a imagem do monstro, senão você vai ser morto, né? Então, alguém que você não gosta ou simplesmente um monstro. Então, aqui parece que nós estamos falando, na verdade, de uma ditadura, né? Assim, se você não adorar aquela pessoa, simplesmente você vai ser eliminado, né? Mas na ditadura, se você não seguir a risco o que está sendo falado, você pode sim vir a ser preso, vir a ser eliminado. Então, será que esse trecho ele acaba não lembrando algumas coisas que acontecem no planeta, uma Coreia do Norte, por exemplo, né? Então, algo assim do tipo que você não pode falar nada contra o regime, senão literalmente você vai sumir. Então, você vai ser eliminado. Lógico que nós não podemos basear, né, somente isso que eu estou falando, de fato é uma profecia isso, uma única coincidência. Será que é coincidência isso? Não é uma coisa que também que a gente pode traçar. A gente pode falar também de outras profecias da Bíblia que são baseadas nesse versículo que eu li. Então nós vamos o quê? Nos apegar também, né, nessa maneira. Então, que tudo tem que ser um sentido profético, não necessariamente, mas dentro da Bíblia, né, que não é bem assim que funciona, porque tem umas coisas que batem muito especificamente no momento atual que nós estamos vivendo. Então, eu vou falar para vocês assim, o próximo versículo, o que ele indica? Na sequência, então, que é o versículo 16, que eu vou falar para vocês, e o que ele diz? Ele faz o quê? Exatamente assim, né? Essa letra que está escrita na Bíblia, fez com que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, fosse dada uma marca sobre a mão direita. Então, uma marca sobre a mão direita ou sobre a fronte deles, né? Então, na cabeça, essa marca na fronte. Agora, se pensar um pouquinho assim, não é uma possibilidade de coincidência, será que a gente está falando assim da China em particular? O que acontece na China hoje? Muitas pessoas têm um chip implantado na mão já. Não sei se todo mundo conhece a respeito do que eu estou falando. Esse chip que vai implantado na mão da pessoa, é aquele chip que vai em cachorro, né, para a identidade internacional de cachorro, ou para a gente, quando perde o cachorro, a pessoa faz o scan e a gente sabe onde o cachorro está. As pessoas têm o quê? Tem a identidade delas, tem o cartão de crédito nesse chip que está na mão, tem o seguro-saúde, e o cartão, ela só aproxima, então, esse chip, ela pode pagar por aproximação nas máquinas, né, de cartão de crédito, ela pode fazer esse pagamento. Então, será que não é muita coincidência? No versículo 16, então, no capítulo 13, o livro do Apocalipse, então, está escrito, né, nesse livro tão antigo que é o Apocalipse, olha que coisa, uma coisa que está acontecendo agora. E voltando para esse trecho, então, é para pensar, se ele fosse dado uma marca sobre a mão direita, não, de novo, sobre a mão direita deles, né, que fala na Bíblia, ou sobre a fronte, né, uma marca na cabeça, seria essa marca, então, na fronte. Então, essa marca na fronte, na cabeça, se a gente começar a pensar, a gente já pensou na da mão, pode ser esse chip aí, que os chineses já fazem uso desse implante. Não só os chineses, né? Alguns europeus, americanos. E a marca na fronte, então, no versículo que eu li agora para vocês? Não seria alguma coisa relacionada com aquele nosso amigo bilionário lá, que virou, mexeu, o primeiro bilionário do mundo, depois ele perde o patamar, fica o segundo bilionário, né? O homem mais rico do mundo, aí volta a ser de novo, né, fica entre o primeiro e o segundo homem mais rico do planeta o tempo inteiro. Ele tem um lançamento bem interessante qualquer. Não sei se vocês já ouviram falar, o Neuralink. É exatamente o quê? Um implante no cérebro. Seria o que? A marca na fronte que está escrito na Bíblia.
né, no Apocalipse, nesse versículo 16 que eu acabei de ler para vocês. Então, é instalado no cérebro o Neuralink. Aí o que chama mais atenção é a sequência ainda do versículo 17, né, desse capítulo 13 do Apocalipse, que diz o seguinte: então, para que ninguém possa, né, vender nem comprar, a não ser o que tenha a marca, o nome do monstro ou o número, né, do seu nome. Então, na China, hoje em dia, é exatamente assim. O turista vai para lá, quase que não tem o papel moeda, né? Quase que não aceita dinheiro. Então, ele tem que ir com esses cartões que fazem propaganda hoje na internet e na televisão, tem que fazer esse cadastro, senão ele não consegue pagar na China, porque quase não existe dinheiro. Então, o pessoal que vai fazer turismo lá na China paga com o celular também. Então, tem que se acostumar. Então, paga com o celular, e aí os chineses estão pagando com o chip implantado na mão. Então, voltando então ao versículo 17, para a gente ver que essas coincidências, na verdade, vão caindo por terra, eu acho que não tem tanta coincidência assim, então, para que ninguém possa vender nem comprar, a não ser o que tenha a marca e o nome do monstro, o número e o seu nome. Então, eu penso, é bem curioso, eu acho que, ó, sinceramente, eu não acho que isso seja de fato uma coincidência. Muita gente fala que pode ser uma coincidência. Eu acho que esses versículos que a gente vai lendo da Bíblia, né, em especial esses do Apocalipse agora, eles têm um caráter mais profético. Será que nós estamos de fato então é, partindo para um controle mundial total, né? Então tudo vai ser de fato controlado, aquilo que a gente está comprando não está, porque o dinheiro você não tem esse controle. E essa pressa que a gente tem também para as moedas digitais, né, serem logo implementadas em tudo que é lugar. Eu não estou só falando de criptomoeda, né? O pessoal normalmente fala de moeda digital e já acha que é a criptomoeda. Eu estou falando do que? Do dólar digital. Então, vai ter o dólar digital logo, logo. Temos o Drex, né? Para quem não conhece o Drex, é justamente que vai ser o real digital. Então, já começaram os testes do Drex. Agora, em 2026, né? Vão ser realizados, né, alguns testes justamente para implantação, e 2027 parece, aí, pelo que o governo já falou, 2027 vai ser implementado o Real Digital, ou o famoso Drex. Então, hoje os cartões de crédito, né, que estão ficando coisa do passado, a maioria já paga com o celular, aí imagina então o chip na mão, ou o Neuralink aí no cérebro, né, que é apenas o próximo passo. Então eu paro sempre para pensar e refletir muito a respeito dessas coisas, por um implante na mão, para você poder fazer um pagamento, ter os seus dados, eu acho hoje um pouco absurdo, um pouco forte, né? Eu começo a pensar no que está escrito na Bíblia também, eu começo a fazer um paralelo, né? Um texto tão antigo dizer uma coisa, na verdade, tão atual que está sendo feita agora. Eu acho que a gente tem que estar preparado em todos os sentidos, né? Eu gosto muito de falar das energias, eu gosto de falar, né, da espiritualidade, né, em todos os sentidos, né? E principalmente nessa luta interna que nós temos no cotidiano. Será que a gente vai deixar, então, se influenciar por uma novidade? A gente vai acabar fazendo mal para nós, né? Então, a gente fala, não, tudo bem, vou implantar só o chip na mão, é mais tranquilo, não vou pôr o Neuralink, né, na cabeça. Então, fica apenas essa ideia, assim, como uma forma de reflexão para você, né? E para todo mundo, né, também, que depois vai ver o vídeo. Então, presta muita atenção no que está sendo oferecido para você, porque, no fundo, se você for parar para pensar a respeito do que está sendo oferecido para você, eu acho que não é uma coisa tão bacana, tão saudável, né? E esse saber discernir que a gente tem que ter, né? O que é bom, o que é ruim, de fato, para a gente. Por isso que eu insisto tanto nessa parte das orações, você parar para pensar, meditar um pouco, que você consegue pôr as ideias no lugar. Então, para quem é religioso, de fato, né? Fazer as orações. E para quem não é religioso, aí faça as suas reflexões, suas meditações diárias, né? Porque aí você consegue também, né, abrandar os pensamentos e chegar numa decisão referente ao que está acontecendo com você. E da mesma maneira, né, que essa pessoa ela pode fazer também práticas, né, de exercícios físicos, sempre, né? O exercício físico ele ajuda sempre a limpar o campo mental. É importante falar, quem já nunca sentiu isso, né? Está com problema, vai fazer o exercício físico, simplesmente esquece daquele problema que você estava. Então, manter a nossa cabeça funcionando, discernindo, que é muito importante, mantém o senso crítico também. Eu gosto de falar do senso crítico porque o senso crítico, sempre muito apurado, ele acaba voltando para a questão energética. Eu gosto muito de falar da espiritualidade. Você sabendo tudo que faz bem para você, isso é ótimo, né? E será que todo mundo tem esse discernimento? Tudo, tudo faz bem, o que tudo faz mal, o que faz mal para você, o que não faz? Então está na hora, né, de acho que todo mundo, né, perceber que
a espiritualidade não está só no mundo espiritual, está no mundo material também, ela está no nosso dia a dia, está nas pequenas coisas que nós fazemos. Então, a espiritualidade ela é um conjunto de atos mesmo que você pratica no dia a dia da sua existência, né? Tudo aquilo que a gente faz o dia inteiro também é espiritualidade. Por isso, quando Jesus falou, né, ele falava orai e vigiai, né? É mais ou menos assim nesse sentido, né, que, né, você, né, o senhor, a senhora, né, todo mundo, né, então, tem que controlar os seus atos o dia inteiro, né? Por isso que eu gosto muito de citar o Cristo, porque ele acaba nos revelando muitas verdades já sabidas por nós, né? A gente, às vezes, o quê? A gente só não acaba praticando tudo aquilo que a gente sabe, né? Não é que nós apenas não colocamos assim em prática, de fato. A gente eu poderia para vocês indicar, né? Muitos livros a respeito, né? Das coisas que eu leio, né? Estou falando aqui com vocês. Um deles é o próprio Código da Bíblia, né? Eu até vou mostrar para vocês rapidinho aqui, ó. O Código da Bíblia, da autoria do Michael Drosnin, né? Excelente livro, fala de muitas profecias que foram comprovadas matematicamente. Então, assim, o que a gente está conversando é o desenvolvimento da espiritualidade, é um fator que agrega inúmeros afazeres ao longo do seu dia, né? Tudo, na verdade, tem espiritualidade, porque tudo aquilo que você faz com amor, você está fazendo com espiritualidade. Você faz com raiva, então foge, né, um pouco da espiritualidade. Então, eu quero desenvolver a minha espiritualidade. Muita gente fala isso também. Mas aí chega, por exemplo, na sexta-feira, né? Então fala, sextou, né? Em vez de eu tomar, vai, 2 cervejinhas só para dar uma relaxada, depois que eu sair do meu trabalho, eu não, vou tomar uma caixa de cerveja. Então, aí você para pensar bem, então, será que essa busca pelo desenvolvimento espiritual de fato vai acontecer? Ela vai ficando um pouco corrompida, depende dos atos que você vai tomando. Então, como já diziam, né, os próprios antigos, né, meu avô, minha avó, né, falavam essas coisas para mim. Então, entre o veneno e o antídoto, é a quantidade que vai diferenciar o que é um, o que é o outro. Então, se nós não conseguimos dosar as nossas atitudes diárias, querendo, né, mudar de fato, eu não estou dizendo para ninguém virar santo, que, né, da noite para o dia, porque simplesmente isso não existe, né, vou virar santo. Isso aí é conversa também para boi dormir. Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouco mais, interiorizar, né? Fazer essa reforma íntima, né? Quando a gente tem que ter mais organização das ideias, nós tivermos assim nos nossos atos diários também mais organização, acho que fica mais fácil também de prestar atenção em tudo aquilo que está acontecendo. Você acaba ficando mais preparado, né, para qualquer eventualidade, qualquer coisa que aconteça no seu dia, qualquer notícia que chega para você, qualquer fato que possa vir a ocorrer, independente de ser com você, com o vizinho, com o mundo, você já está mais preparado. Então, esse período, né, que nós passamos realmente é um período de grande agitação planetária, isso é fato, né, não dá para falar o contrário. É um período que está aparecendo muita coisa desagradável. Lógico, muita pessoa fica chateada, não fala, poxa, tanta coisa, né, triste que está aparecendo na televisão, mas isso também tem o lado bom, né? Então, o lado bom, qual seria o lado bom disso, né? Eu noto que é um movimento de expurgo planetário acontecendo. Então, tudo aquilo que não é bom está vindo, né, justamente o quê? Para a superfície. Isso acontecendo, a gente acaba o quê? Revelando tudo aquilo que não é bom, e quanto mais coisa for revelada que não é boa, a gente vai consertando, a gente consegue limpar exatamente aquilo que não está sendo bem realizado, bem feito, aquilo que estava escondido. Então, acho que essa parte de vir muita coisa ruim à tona é muito positivo. E a gente fala, pô, estava escondido porque estava acontecendo, sempre aconteceu. E a gente pode começar a pegar, corrigir essas partes, né, que não estão certas de fato, e ao mesmo tempo nós podemos o quê? Utilizar os nossos conhecimentos, aqueles que nós já possuímos, para gerar exatamente uma frequência mais elevada dentro de nós mesmos. Mas fala, como é que você faz isso? Com as orações que eu falei, com o exercício, com a meditação, mas às vezes assim, a conversa da espiritualidade ela vai parecer um sermão de padre, vai ficando chato, né? Mas eu garanto que dentro da nossa casa, por exemplo, você chegou lá, está dentro do seu lar, né, com seus familiares, a gente não gosta de ficar escutando, por exemplo, palavrões, a gente não gosta de escutar xingamentos, a gente não gosta de escutar gritos, né? Pelo menos a grande maioria não gosta, isso eu tenho certeza. Mas assim, a grande maioria gosta de tranquilidade, serenidade, paz, amor, confiança, alegria. Então, essa tranquilidade, né, que vem de encontro, é uma harmonia dentro dos lares, é tão importante para todo mundo, né? Quando você chega, está todo mundo bem, todo mundo está bem com você, né? Mas não são todos, às vezes, ocupantes daquela casa que vão estar com uma frequência alta, uma frequência elevada. Às vezes um deles vai estar vibrando, né, um pouco para baixo.
Acontece algumas brigas, tal, mas as pessoas normalmente voltam ao equilíbrio. O importante é o quê? Sempre promover, como eu já falei para vocês, a reforma íntima, né? Então, manter a tranquilidade mesmo em meio às adversidades. A gente vai fazendo sempre o nosso melhor, a gente vai tentando sempre melhorar em cada ato, né? A gente vai lapidando, né, esse diamante pouco a pouco. Então, cada um elege para si qual é a melhor forma de levar a sua frequência. Isso tem que deixar bem claro para todo mundo. Eu acho que eu indico, né, como eu falei já para vocês, as orações, as meditações, a prática física, né, deixar de fazer uso de algumas substâncias, também é importante, reduzir a bebida, porque você vai o quê? Potencializar essa energia assim, positiva, perdão, dentro de você, né, em muitos estágios vibracionais. Então, seja no físico, seja no mental, ou seja no espiritual, né? Eu mesmo gosto de rezar, né, um salmo específico que ajuda a melhorar a vibração. Vou passar para vocês que é o Salmo 23, né? O Salmo 23 é excelente. E o Salmo 91, idem, né? Então, todo santo dia, para quem não conhece o Salmo 23, né, aquele que começa assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu faço todo dia, é fantástico, eleva a vibração, de fato, uma coisa maravilhosa. Eu também faço o Salmo 91, começa com os seguintes dizeres, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. São salmos que, de fato, mexem com a nossa energia, né? Não é à toa que eles foram escritos muito antes do nascimento de Cristo. Olha que coisa maluca. Então, eu realizo todos os dias, né? Esses salmos são salmos de Davi, né? Para quem conhece. E ele traz, assim, uma forma de limpeza mental, né? Quando eu pratico, eu sinto isso, eu sinto uma leveza, uma coisa muito gostosa, né? Sentir no nosso próprio corpo o reflexo daquilo que você está fazendo para si. Então, você sente uma mudança vibracional. Isso é muito contagiante. Então, eu peço mais uma vez também, agora lembrando vocês, a gente continua a nossa conversa, só para deixar o seu like, né? Se inscreve no canal, justamente para o algoritmo perceber que é um conteúdo relevante para as pessoas, a gente continuar sempre batendo esse papo toda semana. Porque a gente vai sempre mantendo essa conversa aqui no canal a respeito dos acontecimentos planetários, como nós podemos nos manter imunes, então, essas grandes descargas energéticas, né, que nos rodeiam, né, de maneira negativa, mas a gente tem que vibrar o positivo justamente porque para expulsar, né, empurrar elas para longe da gente. A gente tem notado também nos últimos anos o que é um grande aumento das movimentações naturais planetárias, né? O que seriam isso, então? No sentido de terremotos, né, tremores de terra que vem acontecendo, tempestades tropicais fortes, né, furacões, tornados, grandes incêndios também têm sido noticiados, né, no mundo todo devido às altas temperaturas. E além disso, lógico, né, que parte desses acontecimentos tem influência humana? Lógico que tem, né? Tem influência humana diretamente, né? A gente fala um pouco, assim, principalmente da poluição, né? Quando a gente fala em aquecimento global, tudo mais, a poluição que gerou isso, né? O carbono, como a gente sabe, mas nós temos que aprender também a lidar melhor, né, com a sustentabilidade do planeta. Isso é fato, né? Todo mundo tem que aprender junto, né? Os plásticos, né? Como a gente recicla as coisas, tudo mais, isso é muito importante, não só o aquecimento global. Mas uma coisa também que é bem interessante, que é a psicosfera planetária. Então, você que não sabe o que é a psicosfera, então, como todo mundo passa a se alimentar das mesmas informações, começa a pensar em inúmeras possibilidades de fim de mundo, né, como está escrito, né, em tudo que é site de notícia, na internet, seja por conflitos nessas possibilidades de fim de mundo, né, de apocalipse, né, que todo mundo fala, ou seja, por uma não só pelos conflitos, a escalada militar forte, né, que vem acontecendo, ou se não, simplesmente esses cometas aí, 3.1 Atlas, né, está passando perto da Terra, né, a gente vai se assustando um pouco, isso vai gerando, na verdade, essa psicosfera, então ela começa a se chocar com a Terra, né, então ela está no campo mental do planeta, começa a se chocar, e a gente fica assustado, né, porque fala, essas coisas todas acontecendo no mundo aqui na civilização, né? Então a gente fica assustado com esses problemas diários que nós temos, essa carga mental simplesmente, né, desses pensamentos que são de baixa vibração, porque é o medo, né, que a gente está vibrando, né, muitas vezes esse receio constante, então vão deixando cada vez mais carregada a psicosfera planetária. Para quem ainda não tem muita intimidade, né, com a palavra psicosfera, né, eu vou explicar um pouquinho para vocês, assim, de forma mais rasa, né? A atmosfera, né, que a gente tem, né, onde tem o ar, né, tem todos os gases aí, e a gente tem o que? A atmosfera psíquica também, que está planando aí, que é gerada pelos pensamentos que nós temos. Mas muita gente fala, isso é loucura, isso aí não existe, né? Então vale a pena lembrar, para quem também não conhece a Terra,
né, eletromagneticamente, então ela tem uma malha eletromagnética que recobre todo o planeta. Olha que coisa interessante. O que essa malha faz de tão interessante? Nosso celular, né, o sinal 5G do nosso celular, o GPS, tudo passa por essa malha eletromagnética. Olha que coisa maluca. E o nosso cérebro funciona também por impulsos eletromagnéticos. Em tudo que está na Terra, então, tem uma correlação gigantesca. Então, a psicosfera, essa atmosfera psíquica, ela vai gerar um acúmulo devido aos pensamentos de baixa frequência que a gente vai emanando. Então, todo mundo que tem emitido medo, né, principalmente com os acontecimentos que a gente vem presenciando, né, pelo mundo afora, sendo noticiados na internet, a gente vai ficando com esse receio, com esse medo, essa influência também no clima, né, por incrível que pareça, em termos de formações de chuva, tempestades, tem a ver com a psicosfera. Tem um livro que fala a respeito, né, tanto da psicosfera como a tecnosfera, e é um livro que eu gosto também de indicar para quem gosta de ler. O autor, o nome do livro é O Tempo e a Tecnosfera, e o autor é o José Arguelles, aqui, ó, esse livro aqui, ó, fantástico, para quem quiser ler, né. Aí deixa assim, um ponto interessante, né, que eu já fiz alguns vídeos, né, falando sobre isso também, sobre, né, perceber que a maioria, né, dos dias, né, falando da psicosfera, principalmente os dias de finados, né, tem muitos dias específicos, o dia 2 de novembro, que é dia de finados, normalmente, a maioria deles, né, ao longo dos anos, está nublado. Aí você fala, pô, já estamos, né, quase que caminhando, vai para o final da primavera, quase entrando numa época de verão, e normalmente o céu estaria o quê? Tudo limpo, né? O céu estaria azul, sem nuvens, né? Ou senão já forma aquelas nuvens, chove, né? Devido ao calor já da época. Mas aí você para pensar, poxa, mas bate até aquele ventinho, né? Parece que vem até uma frente fria, né? No dia 2 de novembro. Será que isso tudo tem uma correlação? Eu parei para analisar muitos 2 de novembro para falar para vocês isso, né? Aí eu paro para pensar, então, nessa atmosfera desse dia. Então, as pessoas, né, que vão relembrar, então, a dor, na verdade, da perda dos seus entes queridos. É isso que acontece. As pessoas vão lá, então, olha quanta gente, ao mesmo tempo, visitando o túmulo dos seus entes queridos. Então, isso pode influenciar o clima, sim, né? O clima, né, planetário ele é influenciado, né? E acho que esse evento ele é mais palpável para pensar em psicosfera, né? Então, é justamente assim, essa questão energética que a gente acaba influenciando também o planeta, que pode ter a ver o que é intensificar tempestades, né? E são estudos que vão sendo feitos, né? Não é uma coisa jogada também ao ar, nessa loucura que eu estou falando. Então, dentro disso, tudo de fato que eu estou falando, é você estar até um pouco da Bíblia novamente, que é o Coríntios, né? Segundo o livro de Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, né? Mesmo que o nosso homem exterior seja destruído, o homem interior é renovado dia a dia. Olha que interessante, exatamente tudo que a gente vem falando de promover o que é a limpeza mental, né, rezar, meditar. E no versículo seguinte, que é o versículo 17, né, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós. Então é um desmensurado peso eterno de glória. Aí nós vamos o quê? Voltando naquela conversa que a gente acabou de ter. É exatamente isso. A gente tem que tomar, então, cuidado, né, com tudo aquilo que a gente está fazendo de forma íntima. A reforma íntima tem que acontecer conosco, né? A gente parar de pensar um pouquinho, né, quando nos é oferecido algo, para que a gente saber o que de fato é bom, o que é ruim, né? Cuidado aí com o Neuralink, né? Fazer um implante no Neuralink, então vamos pensar nisso. E aí cabe até o versículo 18 também, né? Finalizando essa mensagem que está em Coríntios, que é bem interessante, que diz o seguinte, né? Não contemplamos as coisas que se veem, mas as coisas que não se veem. Isso é legal, vamos parar para pensar. Porque as que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Daí eu acho que cabe, né, uma coisa interessante, é você pensa, poxa, você está equilibrado, é sempre uma questão interna, né? Sua família também está bem, está equilibrada, você está feliz, você sente a alegria, né, quando está com seus familiares, ou sozinho mesmo, né? Você sente esse conforto energético. Então é uma coisa que você não vê, mas você sente. E tudo aquilo que você sente é tão importante. Acho que a Bíblia traz muito, né, esses trechos, né, dentro dos evangelhos, que é muito fantástico. Então, quando você sente de verdade, isso tudo é muito maior que qualquer coisa que você consiga pegar com a mão, né? O que você sente é bonito, né? Você pode amar a pessoa, o amor é uma coisa incomensurável. Você pega nela, você sente amor, mas o amor que está dentro de você, você emana esse amor pela pessoa. Aí nós voltamos a falar sobre essa espiritualidade que eu gosto tanto de falar. E mais uma vez eu sinto que a Bíblia, né, quando Cristo falou, dai a Deus o que é de Deus
e dai a César o que é de César. As pessoas sempre me perguntam, eu digo às vezes nos cursos que eu realizo, né, de radiestesia, mas o que é isso, né? O que isso quer dizer? Isso, se você respeita os outros, né, se você está alegre, se você está feliz, se você está parando sempre para pensar, para tomar a melhor escolha para você, você está dando a Deus aquilo que é de Deus, porque você está vibrando positivamente. Você está, sabe, indo fundo, né, nessa análise energética de si mesmo, né? E quando você trabalha, quando você recebe seu salário, você proporciona conforto, né, para você, para sua família, você paga suas contas, você compra comida, você está dando a César o que é de César. E lembrando, assim, né, gosto de deixar bem claro, né, bem frisado para você que o dinheiro não é pecado, né? O dinheiro é solução. O quê? Solução para as coisas materiais. O dinheiro é literalmente uma moeda de troca, né? Uma troca pelo trabalho que você realizou, aí você recebe o seu salário. Então o dinheiro ele vem de uma maneira a ajudar você no dia a dia. Por isso que o dinheiro existe. Então, por isso nós podemos, né, abandonar até alguns dogmas, né? Principalmente ditos na tradição oral, a gente acaba escutando, né? Estamos dizendo que o dinheiro é pecaminoso, né? Que eu acho um absurdo, né? E uma das coisas que eu concordo, assim, principalmente, né? Que eu não concordo, perdão, né? Principalmente com a Igreja Católica, é que fazer o voto de pobreza. Eu acho isso muito triste, né? Porque sendo que eles mesmos, né, ajudam a combater a pobreza pelo mundo, né, fazendo as doações, a ajuda que a própria as pastorais da igreja ajuda tanto. Como é que você vai fazer um voto de pobreza? Então parece que você quer deixar as pessoas na pobreza de fato. Então quando você começa a pensar nessas contradições, isso é muito bom, e aí você começa a discernir, tem aquele momento seu, como a gente falou, aí você pode não se basear mais na igreja, né? Você tem que se basear o quê? O grande Bodhisattva, né, que veio antes da igreja, que é Jesus Cristo, né? Nele que foi baseado a igreja, né? Ele que tem um ensinamento. Então ele disse a frase que a gente acabou de trabalhar, né, que dá um sentido mais prático, né, que dá aí a Deus o que é de Deus, e dá a César o que é de César. Pronto, você já está cumprindo exatamente, está fazendo tudo certo, cumprindo conforme o que Jesus Cristo falou. Então, porque, né, fazer o nosso melhor, né, no dia a dia, acho que isso é o mais importante, né? Isso já está implícito para nós e por isso nós continuamos, né? E por isso que essa senda evolutiva, né, que é dia a dia, né, tijolo por tijolo, né, seja no espiritual, seja no material, mas assim nos dois juntos, né, que é a forma que a gente tem de ser melhor, né, no dia a dia, né, de você juntar, porque você está no planeta Terra aqui agora, então você junta o espiritual, né, e você junta também o físico, né? Não tem problema nenhum, dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César, né? Eu agradeço muito, realmente, essa conversa foi incrível, então foi um prazer estar com vocês hoje, olha, essa conversa foi incrível, eu vou me despedir de vocês já nesse vídeo, mas deixando um abraço fraternal a todos, nós nos vemos no próximo vídeo, né? E aí falaremos, sim, mais sobre os acontecimentos atuais, tudo que está acontecendo, né, pelo globo aí, a gente vai se concentrar nisso, de que maneira energética a gente pode driblar nessas coisas que podem desarmonizar a gente no dia a dia e constatar, né, o que já estava escrito, que acontece, né, no nosso presente, que estava escrito lá na Bíblia, né, de forma profética, a gente pode trabalhar também isso e mantermos a nossa frequência energética alta, né, sempre procurando as boas práticas vibracionais, né, que podem ser realizadas todos os dias por nós, que isso é muito importante, e que a centelha divina de cada um de vocês brilhe com máxima força. Até o próximo vídeo. Tudo de bom, pessoal. Tchau, tchau.